Não precisamos mais da lei para nos guardar. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É disso que Paulo vai tratar no terceiro capítulo da sua carta aos Gálatas. E é a partir dessa leitura que eu quero convidar você para refletirmos então nesse dia. Fazendo uma breve recapitulação dos argumentos que Paulo veio traçando, no capítulo 1 ele fala sobre a sua fidelidade e exclusividade em Jesus, como a mensagem do Evangelho, aquilo que ele anunciou e aquilo que os discípulos de Jesus e aqueles que creram em Jesus deveriam permanecer firmes em Cristo e só naquilo que ele ensinou, não se deixando levar pela conversa dos judaizantes e por todas essas mensagens com aparência de sabedoria, de religiosidade, mas que eram outra coisa qualquer que não o Evangelho. No capítulo 2, ele enfatiza o fato de que todo o seu ministério foi aprovado pelos apóstolos quando ele esteve com eles, todos eles souberam do que ele fazia e aprovaram, mas ele enfrentou um problema com a hipocrisia, porque vários deles, apesar de dizerem crer na salvação pela graça, de que criam que era Jesus, o sacrifício de Jesus, que lhes concedia a graça, a dádiva da vida, e não a obediência à lei, na prática eles estavam se portando de maneira diferente, estavam desprezando os gentios. E essa hipocrisia era ruim, era danosa, era nociva para a igreja, ele faz esse apontamento. A partir do capítulo 3, então, ele vai se aprofundar nessa questão da relação entre a lei e a fé em Cristo. Afinal de contas, então, qual é o papel da lei? Se nós não somos salvos pela obediência à lei, mas a lei foi dada por Deus, então qual é o propósito? Por que colocar a lei? Uma coisa está anulando a outra, como entender isso? É o que ele vai tratar nesse capítulo 3, atendendo então a essa demanda, a esse entendimento. Ele começa o capítulo perguntando para eles, olha, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Paulo deixa claro aqui que essa era uma tendência que estava vindo forte ali entre os Gálatas, que estavam abraçando essas tradições e esse estilo de vida, tentando se fazer perfeitos pelos seus próprios esforços, de fato apegados à lei e querendo exigir dos gentios esse apego à lei. E ele ele joga aberto, faz uma questão dura, diz, olha, quem foi que enfeitiçou vocês? Por acaso nós não explicamos Cristo para vocês com tanta clareza, de modo que vocês praticamente o viram ali pregado na cruz, com tantos detalhes que nós ensinamos a vocês? Por que está acontecendo isso agora? Por que vocês estão se distanciando dele agora? Por acaso, vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram em Jesus? Claramente, vocês receberam o Espírito Santo porque creram em Jesus. Então, por que agora esse apego à lei, essa vontade de voltar à lei? Esse tempo todo vocês tinham a lei, ou diziam tentar obedecer à lei e não tinham recebido o dom do Espírito, não tinham vivido nada disso. Agora que vocês receberam, vocês querem voltar atrás? Isso não faz nenhum sentido. Será que foi à toa tudo que vocês passaram, todos os sofrimentos que vocês enfrentaram? É claro que não foi à toa. Atentem-se para isso, prestem atenção no que vocês estão fazendo. E aí ele insiste nesse questionamento. Tudo que vocês estão vivendo agora, vocês estão vivendo pela fé, viveram pela fé em Jesus, não foi sobre a lei. E a verdade é que essa aliança de Deus com o seu povo antecede a lei, vocês estão esquecendo disso. Lá atrás, quando Deus estabeleceu a sua promessa a Abraão e disse para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas por intermédio dele, ele diz, as escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Da mesma maneira como Abraão lá atrás recebeu a promessa e foi aprovado por Deus por crer na promessa de Deus. Perceba que lá com Abraão não tinha lei. Abraão não foi aprovado por Deus porque obedeceu à lei. Foi sobre fé.
o Senhor deu uma promessa a Abraão, Abraão creu naquela promessa e ele recebeu essa dádiva de Deus por crer. Foi a fé de Abraão, e isso está presente no texto bíblico de forma muito clara, foi a fé de Abraão que o levou à sua aprovação diante de Deus, porque Abraão nunca obedeceu à lei, porque a lei não existia. Como é que Abraão foi justificado, foi alcançado pela fé em Deus? E agora vocês estão querendo insistir que só a obediência à lei? Então Abraão não foi salvo? Abraão não encontrou a vida no Senhor? Vocês entenderam errado. Esse nunca foi o propósito da lei. Esse é o argumento que ele está costurando aqui. Por meio de Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que os gentios estão recebendo agora em Jesus é o mesmo que nós, judeus, recebemos lá atrás em Abraão, é o mesmo que Abraão recebeu. Ele foi alcançado pela fé, foi salvo pela fé no Senhor, e o que agora os gentios recebem, e está aberto a todo mundo, é o mesmo, essa salvação por meio da fé. Isso é simplesmente a promessa do Senhor, quando disse que todas as nações da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Isso é só o cumprimento disso. O descendente de Abraão, Jesus, e aqui ele vai enfatizar isso, o fato de que o texto fala sobre o descendente, não os descendentes, não eram as pessoas, mas era o descendente, fazendo uma menção ao Messias, a Jesus. E ele vai dizer, esse descendente de Abraão, Jesus, o Messias, o Salvador, o Deus encarnado, o que acontece em Jesus é que essa promessa é finalmente cumprida, onde agora, a partir da fé e pela fé, essa promessa está aberta a gente de todo o canto, de todos os povos, de todas as tribos, pela fé, não pela obediência, porque mesmo entre os judeus, isso não se dava pela obediência à lei, mas se dava pela promessa dada pelo Senhor a Abraão. Era a fé na promessa que os conduzia a Deus, e não a obediência à lei, porque a verdade é que ninguém nunca foi 100% obediente à lei. E essa é a questão que Paulo vai enfatizar mais à frente. Vocês estão discutindo sobre a lei, o papel da lei, mas nenhum de vocês jamais foi 100% obediente à lei. Ele faz antes uma pontuação que ele vai dizer, olha, não dá para mudar uma aliança, uma aliança irrevogável não pode ser mudada ao longo do caminho. Deus estabeleceu com Abraão uma aliança irrevogável. Estabeleceu essa aliança com Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão e a seu descendente. Essa promessa foi feita. E como se fosse uma referência, aliás, isso quer dizer a lei que veio a partir do verso 17. E é isso que eu quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Se ao enviar a lei 430 anos depois, a lei tomasse esse lugar de prioridade, passasse a ser o critério, de alguma maneira essa lei estaria revogando essa aliança que era irrevogável, que tinha sido estabelecida com Abraão. E nunca foi o propósito da lei. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Qual é então o propósito da lei? Se o objetivo da lei não era a salvação, então por que todo esse negócio? Por que toda essa lei? Por que todos esses detalhes que tiveram que ser observados por tanto tempo? Ele explica, o propósito da lei, ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. O propósito da lei era mostrar a esses descendentes de Abraão os seus pecados, e tornar o povo consciente de quem eles eram, das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Mas essa lei tinha prazo de validade estabelecido desde o início. O prazo de validade dela expirava no momento em que Jesus viesse e cumprisse essa promessa. A lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Que descendente prometido é esse? Jesus. Ele vai
saltando para o verso 22, ele diz: mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Ninguém nunca foi justificado pela sua obediência à lei, porque somos escravos do pecado. Só recebemos essa promessa de libertação por meio da fé. E agora, por meio da fé em Jesus, todo mundo pode receber essa herança prometida ao Senhor a Abraão. E que Abraão recebeu pela fé. E nós hoje continuamos recebendo, e as pessoas continuarão recebendo pela fé, não pela obediência à lei. O propósito da lei era lançar luz sobre o pecado. Era deixar claro essa natureza pecaminosa, falha do ser humano. Nos lembrar de quem nós somos, nos lembrar do quanto somos pecadores diante da santidade de Deus. Esse era o propósito da lei. E ele diz no verso 23, antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Nós ficamos sendo guardados pela lei, enquanto ela era o caminho disponível. Nós somos guardados pela lei, fomos colocados sob a custódia da lei. Mas agora que veio o caminho da fé, agora, ele vai dizer no verso 25, agora que veio o caminho da fé, nós não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Agora que esse novo caminho foi aberto, que essa promessa já dada lá a Abraão foi de fato cumprida no seu auge e plenamente cumprida em Jesus, nós não necessitamos mais da lei como guardiã para nos conduzir, para nos lembrar do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Nós temos essa salvação pela fé, como foi desde o início, mas agora em Jesus e no sacrifício de Cristo. Em Jesus, então, não existe mais judeu e gentio, não existe mais escravo nem livre, não existe mais homem nem mulher. Aqueles que pertencem a Cristo são filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. O que esses irmãos ali da Galácia precisavam entender era o propósito verdadeiro da lei, que eles claramente não estavam compreendendo. Precisavam entender que eles, por mais que advogassem a favor da obediência à lei, eram incapazes de obedecer, porque eram escravos do pecado e jamais poderiam eles serem obedientes à lei como deveriam para serem perfeitos. E deveriam entender que Deus não mudou a cláusula ao longo do caminho. Não, a lei não veio ser um acréscimo para ser um critério novo. Houve um tempo, houve um propósito e houve um prazo de validade para que essa lei fosse a guardiã desse povo. Agora em Jesus, todas essas divisões foram dissolvidas. Não há mais divisão entre judeu e gentio, homem e mulher. Todos em Jesus são filhos de Deus. Em Jesus somos todos feitos filhos de Deus, mediante a fé e mediante a fé nessa promessa de Deus, como foi estabelecido desde o início. Entendamos o que isso significa nas nossas vidas. Entenda você também o que isso significa para você. Cuidado, irmão, porque a tentação de ser guiado, isso está muito relacionado com a reflexão de ontem, afinal de contas, ele está continuando desenvolvendo, ele continua a desenvolver esse raciocínio. A questão da hipocrisia é muito sedutor. Passarmos a tratar a vida cristã, essa vida de fé, como uma jornada em que você tem uma lista de proibições e permissões, e desde que você se mantenha fiel a esses critérios, está tudo bem, você está garantido. Mas não é assim que as coisas funcionam, certamente não é esse o caminho da fé, certamente não é essa a jornada de fé que o Senhor nos propõe. O Senhor nos convida a uma jornada de fé e somos salvos, e Ele nos diz que somos salvos em Jesus, por meio da fé em Jesus, e não por obediência à lei. Por isso esses irmãos da Galácia precisavam tomar mais cuidado, porque estavam se distanciando, estavam se afastando da mensagem verdadeira do Evangelho. E que você também não caia nesse erro. Cuidado para não ser levado
por essa vida de religiosidade e achar que é o seu muito fazer ou a sua obediência à lei de Deus que vai te garantir qualquer coisa, porque a nossa salvação vem pela graça. Porque a verdade é que somos todos pecadores e sem Jesus somos escravos do pecado. Só a graça de Jesus nos salva e nós não devemos jamais nos esquecer. Se recebemos alguma dádiva de Cristo, tudo de bom que recebemos, se recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos pela fé em Jesus. Não é por obediência a lei nenhuma. Entendamos isso, apliquemos essa verdade nas nossas vidas. O que não quer dizer, e nesse mundo de hoje, onde as coisas são tão complicadas, a gente tem que enfatizar, né? Não quer dizer que você vai viver loucamente, pecando desvairadamente, fazendo o que der na sua cabeça, até porque, como o próprio Paulo e tantos outros autores bíblicos escrevem em diversos textos, quanto mais eu entendo o sacrifício de Cristo, mais eu devo me comprometer, e esse compromisso deve desenvolver em mim uma postura de obediência, de servidão, de entrega. Só o que nós não devemos fazer é trocar a ordem de prioridade e achar que é a obediência que nos salva. Somos salvos pela fé, pela promessa dada por Deus, pela graça de Deus. Por consequência dessa salvação e de entender essa fé e de receber essa promessa de Deus, é que nós nos portamos de forma íntegra, de forma pura, de forma justa e buscamos sim obedecer aos princípios do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua jornada de fé e te ajude a entender o papel da graça de Deus, da fé em Jesus nessa sua jornada de vida cristã. Deus abençoe você, sua família. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar que possa ser abençoado por essa reflexão. E vamos continuando. A partir da semana que vem, agora na segunda-feira, nós seguimos com mais um capítulo. Cada dia da semana, um novo capítulo, a cada capítulo, uma nova reflexão. Então, segunda-feira, nós vamos para o capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Gálatas. E eu te encontro aqui para seguirmos nas nossas leituras e nas nossas reflexões. Deus te abençoe.